Sim, Jesus, aqui você tem uma igreja, aqui está a tua noiva, que te ama, que está na expectativa daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor estabeleceu, daquilo que o Senhor tem como propósito. Nós queremos te exaltar, Senhor Jesus, nós queremos te engrandecer, te agradecer pela tua obra na cruz, te agradecer porque hoje nós somos livres, podemos livremente vir à presença do Pai. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque você conquistou ali na cruz por nós o fato de nós podermos viver a identidade que temos em Cristo Jesus, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Em Jesus nós tudo podemos. Em Jesus nós somos amigos de Deus. Em Jesus nós somos salvos. Em Jesus nós somos santos. Em Jesus nós vivemos nas esferas celestiais. Em Jesus nós já vivemos no reino de Deus. Em Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado porque nós hoje podemos mais uma vez declarar que nós confiamos na Tua Palavra. Cremos que ela é a Palavra de Deus. Que o que ela diz, que nós somos, nós somos. O que ela diz que nós podemos, nós podemos. O que ela diz que nós faremos, nós faremos. Obrigado, Pai. Obrigado por tanto amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você ama esse Pai, esse Senhor Jesus, então manda um beijo assim bem gostoso para ele. Diz assim: eu te amo, Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. É gostoso viajar assim. E viajar não como o mundo acha, assim, viajar na maionese ou surfar no ketchup ou sei lá o quê. Mas pense assim, viajar sendo carregado pelo Pai, assim. Você viajando assim nos carros espirituais, assim, na mão de Deus e sendo levado para tudo que é lado. Não é tremendo isso? É maravilhoso nós termos esse privilégio. Então, queridos, nós gostamos muito desses textos que falam que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós gostamos de textos que dizem que Ele vai responder muito mais do que nós conseguimos pedir, que Ele vai nos surpreender, que Deus faz assim muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. São textos maravilhosos e eles são verdadeiros porque a palavra de Deus assim o diz, eles são nossos e nós temos que tomar posse desses textos, sim. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esses textos, que nos dão às vezes aquela ideia de nós sermos os super crentes, os super heróis, ou aqueles que poderiam fazer qualquer coisa, e eu creio que Deus ainda tem muito mais para nós. Mas nós nos deparamos com textos que nós nem sempre, assim, fazemos questão de ler na nossa devocional, talvez. Não fazemos questão, assim, às vezes a gente pula eles, assim, quando a gente está precisando de um texto, assim, para ser animado, assim, a gente abre a Bíblia, aquela abertura santa, assim, da Bíblia, e vamos ler, e de repente a gente se depara com alguns textos e diz, não, esse não, hoje não, vamos para o próximo, Deus, eu errei o dedo, te dou mais uma chance, e a gente vai passando. Mas existem textos que dizem mais ou menos assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer. Preciso continuar?
Opa, esses textos aqui já são um pouquinho diferentes, Marcos. Volta para aqueles textos lá no começo que está mais interessante. Não, queridos. Existem alguns textos que eu creio que muitas vezes, por nós entendermos esses textos talvez errados, ou por nós termos vivenciado de uma forma errada esses textos, nós temos medo deles. E um desses textos está escrito ali em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 4. Depois talvez ainda pegue mais alguns versículos para frente, mas principalmente Tiago 1, do 2 até o 4. Esse texto diz o seguinte, Tiago 1, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 2 em diante. Esse texto diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Essa palavra provação, ela é uma palavra bastante interessante porque ela tem vários significados. Um deles é pôr à prova. Outro deles é tentar. E outro é sofrer. Sofrer aflição. Todos esses textos, todos esses significados estão incluídos nesse texto. Eles dizem assim: tende por motivo ao passardes por diversas provas, por diversas tentações, por diversos sofrimentos. E aí você vai dizer assim: Marcos, você deu para ser masoquista agora? Gostar de sofrer? Queridos, com certeza não, e eu espero que até o final da mensagem hoje você saia entendendo o que esse texto quer dizer quando ele diz bem-aventurado, ou tende por motivo de grande alegria. Assim como eu já falei antes, a nossa tendência é mais olharmos para os outros textos. Esses textos como esse que nós lemos agora, ele nos leva para uma reflexão. Será que nós já não tínhamos problema com o texto de Romanos 8, 28, que diz todas as coisas cooperam para o nosso bem? E aí a gente começa a numerar, como é que aquela situação pode cooperar para o meu bem? Como é que aquela situação, e a gente começa a lembrar de certos sofrimentos que passamos, ou que estamos passando, e diz assim, como assim? Como é que isso pode servir para o nosso bem? E aí nós passamos ainda para esse detalhe e dizemos assim, mas tem alegria ainda ao passar por sofrimento. Mas como assim? Por que isso? Tiago sabia muito bem do que ele estava falando aqui, e aqui não fazemos nenhuma apologia ao sofrimento em si, nós não somos masoquistas, nós não estamos querendo agora relevar a questão, ou elevar a questão do sofrimento, não. Mas nós queremos entender e olhar para o sofrimento com uma outra perspectiva. Imagine pensar, estejam alegres, alegrem-se ao passar por várias tentações. E quando nós pensamos em tentação, a primeira coisa que nos vem à mente é o diabo nos tentando para nós cairmos. E aí, nos alegrarmos com isso também? Como é que a gente sai? Ou como dizia um amigo meu, durma com um barulho desses. Como assim? Como fazer isso? A palavra é essa. Alegre-se com o sofrimento. Talvez não com o sofrimento, e isso eu quero deixar já claro desde o começo, mas alegre-se ao passar por sofrimentos. Como nós fazemos isso? Como nós olhamos para isso? Como chegar em frente? Como nós podemos? Será que nós devemos então, alegre-se ao passar por sofrimento, então vamos buscar sofrimento, assim nós achamos motivo para nos alegrar? Não troque as bolas. Não confunda as coisas. Queridos, eu não estou aqui hoje profetizando que você vai ter muitos sofrimentos, não.
Eu não estou aqui, muito menos, desejando a você que você passe por sofrimentos. Eu só estou sabendo que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por dificuldades. Faz parte da nossa vida. Talvez por um tempo, tentou-se fazer uma propaganda de que, converta-se que todos os teus problemas vão desaparecer. Ok, algum dia vão. Mas até chegar nisso, você ainda vai ter que passar por algumas fases. Algumas pessoas começaram a pregar dizendo assim, não, a partir do momento que você se converte, a tua vida vai ser um mar de rosas. Esquecem de avisar que por baixo dessas rosas tem alguns espinhos também. E a hora que você pegar essa rosa, você não vai pegar na parte ali bonitinha da rosa, porque senão vai estragá-la, então você vai pegar Oi? No talo, obrigado. E aí pode acontecer de você se machucar. Então, nós vamos passar por dificuldades, podemos até passar por armadilhas e cair aqui, eventualmente. Mas pode acontecer. E aí, o que nós fazemos? Como seguir em frente? Provação vem de colocar à prova. E aí já começa a questão. Colocar à prova quer dizer provar algo. E agora, provar algo para quem e como? Nós cantamos agora há pouco. Eu vou abrir o meu coração. E deixar quem entrar? Quem que nós cantamos que vamos deixar entrar? Jesus. Qual o termo que nós usamos para ele? Noivo. Normalmente, na grande maioria das vezes, o noivo é aquele que ama a noiva. Certo? Estão de acordo comigo? Se tiver dúvida, façam aliança, que vão aprender que isso faz parte do processo. O noivo ama a noiva. Aliás, pensando na aliança, ainda vai mais a fundo. O noivo, como é que é? Não é o hospedeiro, não. Como é que é? O anfitrião? O anfitrião da noiva. É aquele que se compromete com a noiva de protegê-la. Aquele que se compromete com ela de fazer tudo para que a noiva possa viver a sua vida como deve ser. E aí nós falamos que Jesus Cristo é o nosso noivo como igreja, e nós estamos permitindo, ou não sei se tem como permitir, mas nós estamos convidando ele pelo menos a entrar. Então, como noivo, será que ele de alguma forma gostaria de ver o nosso mal, de alguma forma de nos prejudicar de alguma forma? Não. Muito pelo contrário. Vamos arredondar. Deus, Jesus, o Espírito Santo, o que eles querem de nós? Eles querem o nosso melhor. Eles querem a nossa maturidade. Eles querem o nosso crescimento. Nós, às vezes, com os nossos filhos, nós temos um pouquinho de dificuldade, porque nós valorizamos muitas vezes até demais certas fases das crianças. E aí nós queremos que eles fiquem pequenos. Entre aspas. Porque no momento que a gente percebe que eles não estão crescendo, nós já nos preocupamos. Porque no fundo, nós queremos que os nossos filhos cresçam, amadureçam. Nós queremos que eles avancem. E aí, nós queremos o melhor dos nossos filhos. Nós queremos que eles possam amadurecer. E aí, a pergunta é, se nós protegermos eles de tudo que eles poderiam passar de negativo, nós permitimos que eles amadureçam? Se nós colocássemos os nossos filhos numa redoma, protegêssemos todos, eles iriam estar prontos a enfrentar esse mundo do jeito que está aí fora? Isso é um puxão de orelha para os superprotetores, tá? Não. Então os nossos filhos acabam passando por dificuldades, acabam passando por desafios, e à medida que eles superam esses desafios, eles vão crescendo e amadurecendo. À medida que eles superam um desafio, eles estão prontos a receber um novo desafio. Se nós como pais ficamos lá cercando eles e tal, e aí
Quando que eles vão conseguir dar conta de algum desafio? Aliás, esse é o problema da geração aí mais nova. Por isso é bom pais fazerem aquele curso, como criar seus filhos, para aprender a colocar os limites adequados. No segundo semestre vai ter esse curso aí de novo. Então, vamos lá. Agora, o texto diz assim, se nós como maus pais sabemos dessas coisas, quanto mais Deus sabe a esse respeito, no que diz respeito a nós. Quando Deus nos permite passar por certas dificuldades, por certos sofrimentos, por certas situações, Ele não está fazendo isso para de alguma forma nos prejudicar. Sim, Ele faz isso para permitir que a gente cresça e a gente avance. Só que na hora que nós estamos nesses sofrimentos, nós não vemos isso. Na hora que nós passamos por essas situações, nós não enxergamos isso. Nós vemos a montanha que está à nossa frente, nós vemos a dificuldade que está à nossa frente, e aí nós temos diversas formas de perceber essa dificuldade, diversas formas de reagir a isso. Como fazer isso? Como olhar, como ver a situação? Existem situações que nós enfrentamos, existe até um texto que diz o seguinte, que não vale a pena, para a gente tirar isso aqui, ele diz em 1 Pedro 4, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete no negócio de outrem. Não estou falando aqui daqueles sofrimentos que a gente acaba causando a nós mesmos por mau comportamento. Existem consequências do nosso comportamento, e aí é uma outra questão. Eu estou dizendo daqueles sofrimentos que nós não obrigatoriamente conseguimos, que nós não provocamos, que nós não estabelecemos, aqueles sofrimentos que de alguma forma nos alcançaram. Existem esses sofrimentos que nós causamos, e esses não quero dizer agora. Mas aqueles sofrimentos que nos acometem. Situações como doenças que nós não quisemos, morte na família, situações como perdas, situações como vimos agora em algumas situações aí de calamidade por causa do tempo, chuva, temporal e tudo isso, perder a casa. São sofrimentos que nós não obrigatoriamente causamos pessoalmente. Como conviver com isso? Como que a Bíblia pode dizer, de repente, alegrem-se ao passar por essas situações? Como fazer isso? Primeira questão. Nós precisamos saber que, apesar do sofrimento, tudo na nossa vida tem um sentido. Apesar da situação que nós estamos passando, há um sentido em tudo isso. Há um porquê querer a superação disso. Há um porquê lutar contra isso. Às vezes, nós olhamos para situações e não percebemos por que aquilo que aconteceu. E aí a pergunta sempre é, mas por que isso? Olhamos para trás, eu já tenho falado tantas vezes dessa questão, quando nós perguntamos por que isso acontece, parece que nós estamos vivendo ainda aquela questão de merecimento. Eu fiz aquilo, então por isso Deus está me punindo. Eu não fiz as devocionais essa semana, então por isso que Deus está me fazendo sofrer. Eu não isso, não aquilo. Começa a ficar uma questão, olhando esse porquê, sempre parece a uma punição em cima de um merecimento. E não é isso que Deus quer nos ensinar. Então, por que muitas vezes não vai responder à questão do sofrimento? E aí nós temos que partir para a outra pergunta, para quê? E muitas vezes mesmo nós não vamos entender o para que nós estamos sofrendo. E aí o que fazer? E aí nós temos que pular uma estação e dizer assim, então para que vale a pena nós buscarmos a superação desse sofrimento? Para que vale a pena lutar para sair disso? Estava conversando antes com o pastor Arno. A questão, uma pergunta muito clara. Deus não ama
o sofrimento em si. Deus não tem prazer no sofrimento em si. Isso quebra um pouquinho aquele pensamento, estou passando isso porque Deus assim eu quero, e aí eu tenho que ficar quietinho no meu canto e aguentar esse sofrimento. Essa é uma questão difícil, uma questão sensível, essa questão. Porque cada sofrimento que nós passamos, cada situação, Deus até pode usar isso como instrumento para que a gente possa avançar e crescer. Mas o fim, o sofrimento não tem um fim em si mesmo. A questão do sofrimento não está no fato de nós permanecermos no sofrimento, e sim, sempre vai ser a busca pela superação. Sempre vai ser a busca de nós podermos sair disso e achar uma situação. Talvez esse sentido dessa saída ou dessa compreensão talvez do sofrimento nem esteja diretamente em nós, e sim no outro. Basta nós pensarmos no Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofreu ou não sofreu? Ele merecia sofrer ou não merecia? Ele, agora vejam bem o que eu estou perguntando. Ele, pessoalmente, a pessoa dele, teve algum ganho com o sofrimento dele? Eu vou deixar essa pergunta aí aberta, mas a minha resposta seria praticamente não. Diretamente, nele não. Mas por que ele simplesmente se submeteu a esse sofrimento? Por você e por mim. Ali estava o sentido do sofrimento dele. E aí sim, nessa curva, ele olhando e dizendo assim, puxa, eu vou fazer isso pela humanidade, pelos meus irmãos, pelos filhos do meu pai. E aí sim, ele teve um ganho, aí sim. Mas, ele venceu a morte por nós. Ele venceu o pecado por nós. Ele venceu a enfermidade por nós. Ele sofreu por nós. Ele não sofreu por ele mesmo. Então, se ele fosse egoísta, se ele pensasse só nele, ele diria assim, pai, eu não preciso disso. Eu não vou passar por isso. Mas graças a bom Deus, ele não pensou nele. Ele pensou em você e em mim. Quantas vezes nós vamos passar por sofrimentos e inicialmente eles não vão fazer sentido para nós. E aí quando nós começarmos a perceber situações, e vamos perceber mais tarde que através desse sofrimento nós começamos a entender outras pessoas e poder ajudar essas pessoas, e aí nós podemos dizer, puxa, não no mero sofrimento, mas na superação do sofrimento eu pude ajudar outras pessoas também. Se eu ficasse, simplesmente se submetesse ao sofrimento e ficasse nisso, eu não poderia ajudar ninguém. Mas na busca, na questão de eu sair disso e dizer assim, ok, eu vou sair disso, eu não vou focar o sofrimento, e sim vou focar a saída disso. De repente lá na frente eu posso dizer, puxa, mas eu compreendo melhor aquela pessoa. Tem várias situações pessoais aí, eu nem perguntei para a Simone, mas eu acho que essa situação já é bem conhecida, já a mais antiga, depois a mais nova aqui. Nós tivemos teve um ano aí que nós tivemos aí algumas situações de aborto dentro da igreja. E essa é uma situação que a gente não explica. É um sofrimento que você não vai ver a compreensão disso simplesmente no sofrimento ali. E aí você tem duas possibilidades. Principalmente as mães que sofrem com isso de uma forma muito mais intensa, os pais junto, mas as mães de uma forma muito mais presente ali. Elas têm duas possibilidades. Uma delas é se submeter a isso e simplesmente se entregar para isso e dizer assim, ó, pobre, coitada de mim. A outra, buscar em Deus e dizer, Deus, você me capacita a superar isso. Por mais que eu não entenda isso.
e buscar força nisso. E não só nisso, mas naquela época a Letícia já tinha nascido e nós já éramos uma família e a questão apareceu ali. Então, a superação não estava apenas na questão, mas estava na questão de ela continua sendo mãe, continua sendo esposa, ela continua tendo vida, Deus ainda deu uma vida a ela como mãe, a Simone como mãe. Então ela ainda tinha sentido, tinha algo pela frente para fazer. E ela foi, enfrentou, nós passamos por isso. E logo na sequência nós tivemos outras questões, outras situações como essas, e pudemos ser um apoio para essas pessoas. Não mais como aqueles que, não, como aqueles que passaram por situações semelhantes e poder estender a mão e dizer assim, puxa, eu compreendo, mas Deus vai te dar forças. Então, muitas vezes, quando nós estamos olhando para o sofrimento, e quando nós focamos o sofrimento, nós não entendemos ele. E à medida que nós focamos o sofrimento, a tentação, focamos a aprovação em si, nós cada vez vamos vendo ela crescer e nós diminuir. A ponto de nós chegarmos para o nosso Deus e dizer o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. E aí uma frase que todos vocês já conhecem. Não fale para Deus o tamanho do teu problema. Fale para o teu problema o tamanho do teu Deus. Deus é maior. Deus é tremendo. Sabe, nós temos um problema, nós focamos demais no problema. Nós focamos demais no sofrimento. Nós focamos demais naquilo que não conseguimos, naquilo que não temos, naquilo que não... Nós focamos demais nisso e deixamos isso crescer. E aí, muitas vezes, nós até caímos sucumbindo a isso, acabamos nos entregando a isso. E, infelizmente, às vezes, nós temos ganhos secundários, que são falsos. Nós nos colocamos como vítimas e aí ficamos o tempo todo esperando que as outras pessoas nos bajulem, que as outras pessoas nos carreguem, que as pessoas justifiquem as nossas falhas, porque nós temos essa dificuldade, nós estamos nisso, e aí, coitado de mim, por favor me bajule. Claro que você não fala isso, mas você age dessa forma. E não percebe, muitas vezes, que com o tempo, as pessoas cansam disso. E você continua patinando. Você não avança. Você não vai em frente. Fica sempre na mesma, sempre na mesma, sempre na mesma. E o inimigo fica te dizendo, coitada, coitado, não avance. Fica assim, você não pode, você não consegue, você não vai. E aí é a hora sim, de nós apelarmos para textos que dizem, com meu Deus, eu posso saltar muralhas. Com meu Deus, eu enfrento exércitos. Com meu Deus, eu venço gigantes. Mas é uma decisão. É um ponto onde que eu não foco mais no problema, e sim eu foco no meu Deus, eu foco na superação, eu foco no sentido que isso tem, eu foco naquilo que realmente vai me levar para frente. Se eu começar a perceber isso, começar a dar foco nessas coisas, a verificar como que eu posso sair, e se eu não posso sair, o que eu posso fazer com isso, o que eu posso... Vejam quantas pessoas fizeram do seu sofrimento um trampolim para ajudar outros. Muitos de vocês conhecem a história de Johnny. Uma mulher que tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, tremenda, e aí por um acidente, virou paraplégica. E aí, depois de várias dificuldades, de várias superações, hoje ela é uma pessoa que pode ajudar outros, que pode motivar outros, que pode dar forças a outras. Se você olhar, tem o seu lado bom de termos acesso à internet. Se você olhar um homem chamado Nick Vujicic, eu acho que é isso, um cara que não tem braços nem perna, que teria tudo para ficar aí se lamuriando pela vida toda, dizendo, Deus, por que você deixou isso? Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por que você me deixou nascer? E ao invés disso, ele está por aí testemunhando do amor de Deus, testemunhando do poder de Deus, testemunhando da força que Deus dá, testemunhando do que é possível fazer na força de Deus.
E aí nós poderíamos citar uma série de pessoas que devido a situações que passaram, devido às dificuldades que passaram, ao invés de focar naquilo, começam a dizer, não, tem sentido a minha vida, apesar de. E aí vão buscar, vão fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Você pode ser uma pessoa assim. Você pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Você pode ser alguém que vai ser justamente aquela palavra, aquela experiência que a pessoa precisava para dizer, é verdade. Mas não se você focar no problema. E sim, se você focar no sentido daquilo que você está passando. Se você focar naquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Aí sim, aí você vai poder experimentar algo bem diferente. Aí sim, você vai poder perceber que todas as situações que você experimenta como dificuldades, como sofrimentos, todas essas situações poderão ser transformadas em algo bom na sua vida. Volto a dizer, eu não estou chamando o sofrimento de bom, não estou chamando aquilo que não é bom de bom. Eu estou chamando de a superação daquilo vai te trazer algo melhor. Hoje em dia, em empresas, fala-se muito de uma palavra chamada resiliência. É um termo, praticamente, quem mexe com RH, quem mexe com isso, é uma das questões básicas. O que é resiliência? É um termo que vem da física, que diz que é a capacidade que um corpo tem de voltar ao normal depois de sofrer uma certa pressão. Como assim? Pegue uma borracha dessas de pagaeiro. Você pode apertar ela. No momento que você aperta, ela muda a sua forma, ela tem uma forma diferente. Quando você solta, a maioria das borrachas volta ao normal, certo? Isso se chama, na física, resiliência. É isso, Ivo? Certo? Se você pegar, por exemplo, um metal, dependendo do metal, e você fizer uma pressão, e esse metal volta àquela situação original, isso se chama resiliência. Só que a psicologia, e na realidade a psicologia aprendeu isso da Bíblia, ela diz o seguinte, resiliência não é apenas você voltar ao normal, não é você voltar à mesma situação que você já estava antes. E sim, resiliência é a capacidade humana para enfrentar, vencer e sair fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. Ou seja, o desejo de Deus, quando nós passamos por situações de sofrimento, de provação, de tentação, não é apenas fazer pressão na nossa vida. O desejo de Deus é, ao sairmos dessa situação, nós sairmos como vencedores, transformados, vitoriosos e, de alguma forma, mais maduros, de alguma forma, avançando no processo. É isso que Deus espera de nós. Isso está nesse mesmo texto. Lembra que eu li ali, nesse texto ali no começo? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que significa perseverança? Perseverança significa não sair do caminho a qualquer dificuldade. Sabe, hoje em dia, nós temos aí uma frasezinha que a gente diz, a lei do menor esforço. E aí a gente quer escapar de tudo que é situação. E aí você tem um caminho daqui, eu preciso sair daqui, preciso ir até o final do corredor. Se eu for pela lei do menor esforço, eu vou escolher lá, aqui não tem nenhum obstáculo, nenhuma barreira, eu vou por aqui. Mas aí alguém levanta e fica de pé no meio, bom, aí eu já vou para o lado porque eu vou tentar escapar. Aí essa ideia de não enfrentar algo. Isso nós precisamos quebrar. Isso nós precisamos sair.
Perseverança é, não, apesar dos obstáculos, apesar das barreiras, não, eu sigo em frente, eu vou alcançar o objetivo, eu vou chegar lá na frente, porque Deus tem um propósito na minha vida, e eu vou alcançar esse propósito, porque Ele é minha garantia. E eu vou chegar lá. Só que muitas vezes nós pensamos nessa forma, de uma forma mágica. Ok, Deus tem um propósito para a minha vida. Glória a Deus, eu preciso chegar lá. Então, Ele é a minha garantia. Ok, então tá bom, Deus, então me leva para lá. Deus, o Senhor queria que fosse lá, né? Me leva. Deus, você esqueceu de mim? Sabe quando que eu vou chegar lá, dessa forma? Nunca. Deus, Ele não está só ocupado com o resultado. Deus está muito mais ocupado com o processo. E Ele vai permitir que nesse processo de eu alcançar lá, eu vou crescer. Eu vou enfrentar situações, eu vou enfrentar barreiras, eu vou enfrentar obstáculos, eu vou vencer esses obstáculos, e a cada obstáculo que eu vencer, eu cresço, eu amadureço, eu fico mais forte, e estou preparado para novos obstáculos. Quando eu percebo isso, e quando eu permaneço, quando eu vivo, experimento essa perseverança, o que esse texto diz? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Aparentemente, 3 termos que dizem a mesma coisa. Perfeito é algo que não é dividido. Íntegro, algo que é inteiro. E nada deficiente é algo que não falta nada. Mas nós poderíamos entrar em cada um desses textos, mas não, a questão é essa. Deus quer que nós alcancemos. E esse perfeito tem uma outra significação. Um significado. Perfeito quer dizer alcançar o propósito para o qual ele foi definido. Não é obrigatoriamente aquele pensamento de perfeito sem defeito. Esse está depois lá mais para frente ali. Mas a ideia de alcançar o propósito. Queridos, Deus tem um propósito para nós. Deus tem um objetivo. E a gente tem falado isso seguidamente. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Ela tem 3 características. Boa. O que a gente quer melhor? A vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Ele quer que nós alcancemos aquilo que Ele está preparando para nós. Só que a questão não é automática. A questão é que nós precisamos dar os nossos passos. E nesses passos vão ter barreiras e nós vamos superá-los, vamos crescê-los e vamos alcançar. E aí nós vamos começar a entender que mesmo passando por momentos de sofrimento, nós podemos nos alegrar. Mesmo passando por provações, nós podemos nos alegrar. Não por aquilo que estamos passando, mas por aquilo que vamos alcançar à medida que nós superamos. É um processo. É um caminho. É um andar, é um passo a passo. Mas o mais tremendo em tudo isso, já comentei com vocês essa figura, esse quadro. Deus não vai tirar, é como se você estivesse naquela floresta, tivesse que atravessar a floresta, uma floresta cheia de animais, cheia de obstáculos, cheia de perigos. E você precisa atravessar, e aí você ora para Deus e diz: Deus, que tal aí um traslado aí, assim, um Jesus Airways, assim, sair daqui, de repente assim, dormir aqui, acordar lá do outro lado, tranquilo. E Deus diz: não, você vai atravessar. Eu não vou tirar a floresta da tua frente. Eu não vou tirar esses perigos da tua frente.
mas eu estendo minha mão e vou com você. E aí Ele nos pega pela mão e junto com Ele nós podemos. E aí nós vamos entender um texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Já comentei várias vezes, esse texto é um texto onde Paulo diz: tudo posso. E ele não está falando só de coisas boas. Ele está falando: posso passar dificuldades, como posso passar situações tranquilas. Posso passar fome, como posso ter suficiente para comer. Todas as coisas, tudo posso superar naquele que me fortalece. Por isso, queridos, quando eu falei antes, só tentando fechar aquele pensamento, quando Deus usa de sofrimentos para nosso crescimento, não adianta nós simplesmente nos acomodar. Não adianta simplesmente a gente parar ali e dizer assim: Deus mandou esse sofrimento e agora eu tenho que. Não. É dizer: Deus, ok, está aqui, estou passando por isso. Onde o Senhor quer me levar com isso? O que o Senhor quer com isso? O que eu posso fazer com tudo isso? Não adianta eu me rebelar contra Deus e dizer: Deus, você é injusto. No momento que me rebelo contra Ele, eu fecho a porta, a maior porta que eu tenho para superar qualquer um desses desafios. Eu preciso chegar e dizer: Deus, o que o Senhor quer comigo? Onde o Senhor quer aonde que o Senhor quer chegar comigo? E aí sim, junto com Ele, chegar nesse propósito. Deus tem o maior desejo de ver você crescendo, de ver você amadurecendo, de ver você como vitorioso, não só como vitorioso, mas a Bíblia diz, mais que vitorioso. E é isso que nós vamos alcançar. É ali que nós vamos chegar. Esse Deus é Deus tremendo. Por isso nós não precisamos ter medo de provas, não precisamos obrigatoriamente ter medo do sofrimento em si, mas não podemos parar. O sofrimento foi feito para ser superado. Provas foram feitas para serem superadas. Tentação foi feita para não cair nela. Amém? Glória a Deus. Gostaria de pedir que a equipe de música viesse aqui à frente. Equipe de louvor. Enquanto eles vêm, eu gostaria de lembrar aquilo que eu comentei no meio da mensagem. Deus, ou poderíamos dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu por Ele, mas Ele morreu por você e por mim. Ele morreu para que o sangue dele pudesse lavar o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, assim que nós pecamos, nós devíamos morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. E agora, como que nós podemos pagar Ele? Não podemos. Mas o que nós podemos fazer com isso? Nós podemos entregar a nossa vida a Ele. Não sei se temos aqui hoje à noite pessoas que ainda não fizeram esse passo, não experimentaram isso, ainda estão naquela fase onde que o sofrimento é um desespero e não tem para onde recorrer. Ainda estão naquela fase que não conhecem Deus como alguém pessoal, alguém com quem podem conversar, ainda é aquele ser distante. Gostaria de hoje, de franquear essa possibilidade de você hoje dizer: não, eu quero ter esse relacionamento mais de perto com Deus. Hoje eu quero convidar esse Senhor Jesus a ser Senhor da minha vida, a ser o meu Salvador. Hoje eu quero dizer sim para aquilo que Ele fez na minha vida. Hoje eu quero dizer sim para o convite que Ele está fazendo, dizendo: eu quero entrar na tua vida. E como é que a gente faz isso? Basta a gente convidá-lo e dizer: sim, Senhor Jesus, pode entrar na minha vida. Isso a gente faz por uma oração. Eu convido a todos a ficarem em pé, por gentileza. Nós queremos fazer uma oração. Eu gostaria que você repetisse as palavras e realmente pensasse nisso como algo
o importante para a sua vida. Diga assim: obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me ama. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu pela minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu te peço, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha vida, que eu dirigi do meu modo. Hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Hoje eu te convido a entrar na minha vida, a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço hoje que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio a este mundo em carne, viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por abrir o caminho para viver na presença do Pai. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado que nós temos essa possibilidade. Nós te amamos, Pai, nós te agradecemos, porque nós podemos decidir dia após dia de te seguir, de cumprir o teu propósito, de fazer a tua vontade, Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque nós podemos declarar que a nossa vida pertence ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, que nós podemos hoje declarar que nós confiamos no Senhor, que não há dificuldade em nossa vida, que não há nada que nós passamos que passe despercebido pelo Senhor. Obrigado, Pai, que em momentos de adversidades, de sofrimento, o Senhor não nos abandona, o Senhor não vira as costas para nós. Muito pelo contrário, o Senhor estende a mão, como o Senhor estendeu aquela vez a Pedro quando ele estava se afogando. O Senhor estendeu a mão para salvá-lo. Assim o Senhor está pronto a estender a sua mão a cada momento, a cada situação. Obrigado, Pai, que nós podemos depender do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos no Senhor a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado, Pai, porque o Senhor dá sentido a tudo que nós fazemos, a tudo que nós passamos. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos focar no problema, não precisamos focar no sofrimento, mas podemos lançar os nossos olhos ao Senhor, podemos olhar para o Senhor, podemos vislumbrar o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado que a nossa vida, Pai, está segura em Tuas mãos. Obrigado, Pai, que a Tua palavra diz que nós não precisamos nos subjugar ao problema, não precisamos nos entregar ao problema, não precisamos simplesmente esmorecer. Nós podemos permanecer firmes, porque nós estamos fincados sobre a rocha. Obrigado, Pai, porque nós temos essa plena certeza de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, Pai, que nós temos a plena certeza de que é o Senhor que vai conosco em cada momento, em cada situação. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandona, Pai. Feche seus olhos. Entenda essa palavra agora como uma palavra diretamente de Deus, Pai, para você. Ele diz o seguinte: eu sou o teu pastor, nada te faltará. Eu te faço repousar em pastos verdejantes. Eu te levo para junto das águas de descanso e refrigero a tua alma. Eu te guio pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque eu estou contigo. Meu bordão e meu cajado te consolam.
Eu te preparo uma mesa na presença dos teus adversários e unjo a tua cabeça com óleo. O teu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente te seguirão por todos os dias da tua vida. E você habitará na minha casa para todo o sempre. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o nosso Pai. Diz o grande Deus, diz o grande eu sou, diz Yahvé Rafá, diz Yahvé El Shaddai, El Elyon, é o Senhor dos senhores, é Ele que está dizendo isso para você. Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa, Ele nunca te desampara, porque Ele está contigo todos os dias da tua vida, até o último momento da sua vida. Nunca te deixará, nunca te abandonará. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Tudo que vier na nossa frente podemos enfrentar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus seja louvado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe você, meu querido.